Fala pessoal, professora Késia Mendes aqui. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de português. A aula de hoje, consoantes e encontros consonantais. Por que isso é importante, hein? Por que você tem que aprender isso? Fica na aula que você vai entender e você não vai esquecer mais o que são consoantes. É claro, consoante você sabe. Mas tem coisa sobre consoante que você não sabe, eu te garanto. Fica na aula aqui, pega papel e caneta e vamos direto começar. Oi, gente, é muito comum em prova de vestibular, de concurso público, você ter algumas questões falando sobre divisão de sílaba. E para entender divisão de sílaba, você precisa entender consoantes e encontros consonantais. É para isso que nós estamos nessa aula. Pois bem, consoante, o que são? Aí você vai dizer, poxa, professor, não menospreze a minha inteligência. É claro que eu sei o que é uma consoante. Eu sei que você sabe. Você sabe o termo leigo, mas eu quero saber o termo aqui, ó, da gramática, porque é isso que vai cair na prova. O que é definição gramaticalmente falando? O que é uma consoante? Pois é, vou te responder o que é. Gente, eu fiz uma aula sobre vogal, tá aqui. Lá eu disse que a vogal ela é um fonema que passa de maneira aberta, o som passa abertamente aqui pela nossa faringe. Na consoante, esse som não passa de forma aberta. Ele passa de maneira fechada ou há um estreitamento aqui das cordas vocais, o som passa apertado. Por isso que quando você fala as vogais, você não encosta o lábio um no outro. Quando você fala a consoante, você faz isso. Não em todas, obviamente, mas nas que não faz, você tem estreitamento de cordas vocais. Por exemplo, ó, P, A, ó como é que é aberto? A, vogal, P. Pois bem, agora que ficou esclarecido o que é uma consoante, nós vamos agora para os encontros consonantais. Quando é que eles acontecem? Veja bem, os encontros consonantais, eles se dão na mesma sílaba, pode ser, ou em sílabas diferentes. Vamos a exemplos. E por que é importante saber encontro consonantal? Porque olha só, preste atenção no que eu vou te falar. Quando os encontros consonantais se dão na mesma sílaba, você não pode separar essas sílabas. É o exemplo de palha. Ó, palha. 2 sílabas, tem aula sobre sílaba aqui, hein? Palha, você tem o lhá, L-H-A. Então você tem aqui o LH, que são consoantes, e você não pode separá-los. Não pode, jamais. Essas consoantes sempre ficarão juntinhas. Agora, há exemplos que você tem 2 consoantes em sílabas diferentes. Aí você deve, não só pode, como deve separá-las. Vamos a um exemplo. Aspecto. Aspecto, você tem o encontro de 2 consoantes, porém cada uma pertence a uma sílaba diferente. Pegou? E só recapitulando, já foi falado isso em outra aula, você jamais separa consoante se não tiver vogal. Não pode ser sílaba, tá bom? Você não pode, exemplo, pegar a palavra gnomo, separar gnomo, botar o G sozinho, não pode. Só é uma sílaba se tiver uma vogal. Ficou entendido? Eu espero que sim. E se você está gostando das aulas, não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar, de comentar, porque o YouTube entende que você é um inscrito ativo, que o conteúdo é legal e ele começa a compartilhar os nossos vídeos para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, um beijo e um cheiro para você. A gente se encontra na próxima aula.